Salve, galera, estamos no ar, estamos juntos nessa segunda-feira, começando a semana depois do Fluminense ter sofrido um tropeço, diria, inaceitável contra o Vitória no Maracanã, tomando gol nos últimos minutos, no penúltimo minuto de jogo, faltando 2, 3 minutos ali, um troço realmente contra o Vitória, quando podia ter chegado à liderança, ou pelo menos ficado na vice-liderança, com toda a obrigação. Olha, ficou devendo o Fluminense do Renato no fim de semana, e o próprio Renato, por escalação, por mexida, por demora nas mexidas, por teimosia já com o jogador A, B ou C. Meus amigos, mas aí você pensa que vai começar a melhorar essa semana, que a gente pode começar um pouquinho em paz, pensando no que vai acontecer na Sul-Americana e no Brasileirão no fim de semana. E piorou hoje, tá? Piorou. A palhaçada já começou. E começou cedo, né, Renato? Vem comigo. Paulinho procurou, colocou e gol! Tapete Grená para você, estamos aí perto dos 65 mil inscritos, falta você, é de graça, não custa nada. Se você curte o meu conteúdo, se você quer sempre ser avisado sobre o que eu posto aqui, meus conteúdos, meus vídeos, minhas lives, clica aqui embaixo no botão da inscrição, é de graça, assim como o like, inscrição, tudo 0800, e você me ajuda demais. Então, larga o like aí, a inscrição, e vem comigo. Vamos embora, gente, porque, pelo amor de Deus, hein, começar a segunda-feira com essa notícia, cara. É sério mesmo. Jogo quarta-feira, Sul-Americana, União Espanhola. E a notícia é essa aqui, ó. Fluminense embarca rumo ao Chile para enfrentar a União Espanhola. Isso está no site oficial do Fluminense. Está aí o Bernal à frente do embarque. O Bernal vai, tá? Mas é praticamente um dos únicos do time chamado quase principal, porque ele é reserva na cabeça do Renato. O Bernal é reserva. Aí está aqui o texto. A delegação tricolor embarcou na tarde dessa segunda-feira, rumo a Santiago, onde o Flu enfrenta a União Espanhola pela Sul-Americana. A partida válida pela terceira rodada do Grupo F vai ser disputada na quarta-feira, às 7 da noite, no estádio Bicentenário de La Florida. Foram relacionados 26 jogadores para o jogo. Mas aí faltou dizer quais são os jogadores ou dizer que não são os principais. A equipe será comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes. Oi? Renato não viajou? Renato é de folga? Renato vai ser poupado? Alexandre Mendes vai comandar. O Flu realiza nessa terça-feira seu último treinamento, último não, único, né? Antes da partida. As atividades acontecem no CT da Universidade de Chile. Lá só vai ter esse treinamento. O Fluminense lidera o grupo F, 6 pontos. O time venceu o Once Caldas e o San José. Lista de jogadores que viajaram. Goleiros: Gustavo Ramalho, Kevin Vinícius e Vitor Eudes. Cadê o Fábio? Sumiu. Fábio poupado. Zagueiros: Caio Amaral, Davi Schwint, Gustavo Sintra, Manuel e Thiago Santos. Qual vai ser a zaga lá? Manuel e Thiago Santos? Para isso, renovaram o contrato do Manuel para ele ser titular contra o União Espanhola na Sul-Americana? Tá bom. Titulares, né, os considerados titulares hoje, Ignácio e Freitas não foram. Laterais: Júlio Fidelis, Léo Jance e Wagner. Nada de Samuel Xavier, nada de René, beleza. Tem algumas dessas coisas que eu estou citando que são aceitáveis, tá? Meias: Fabinho, Facundo Bernal, Doman, Lescano, Nonato, Thiago Henrique e Wallace Davi. Então o Nonato, que tem entrado bem em todos os jogos, vai jogar com a União Espanhola. Lescano, que veio para resolver o problema ali na ausência do Ganso, vai jogar com a União Espanhola. Lá ele vai jogar. Bernal, que deveria ser titular da cabeça de área do Fluminense, a primeira volância, vai jogar com a União Espanhola. O Wallace Davi, que poderia ser titular também, menino, União Espanhola. Atacantes: Everaldo, Keno, Kelvin, Kevin Serna, Lavega, Paulo Baia e Wesley Natan. Eu estou estranhando aqui as ausências do Hércules e do Canóbio, principalmente. Essas ausências eu estou estranhando. Mas vamos lá, gente, vamos começar pelo começo.
O Renato está sendo poupado da viagem? Ele está se autopoupando? Isso é novo. Isso para mim é novo. Técnico poupado. Aí lá é porque ele tem que treinar o time titular no Rio de Janeiro para o jogo de sábado com o Botafogo. É isso aí? Essa tá fácil, né, gente? Aí fica mole, né? Fica tranquilo. Então quer dizer que no joguinho lá contra a União Espanhola ele não quer ir. Viagem é longa, chata. Mas já, Renato. E sábado é o quê? É final de campeonato? É o Real Madrid? Ou é o Botafogo? Botafogo aos trancos e barrancos, todo lascado no Campeonato Brasileiro. Precisa poupar o time inteiro. Inteiro. Até os bagres que não estão jogando porra nenhuma, tipo Canóbio. Vai deixar o Canóbio no Rio? Manda levar o Canóbio, vê se ele fica por lá. Vê se ele se perde lá e fica lá logo. E o Hércules? O Hércules está cansado, Renato? Só para eu saber, o Hércules está cansado? O Canóbio está cansado? O Fluminense não precisa do Arias lá, não? Será que o Arias se recusou a jogar? Será que o Arias pediu para descansar? Para ser poupado no jogo contra a União Espanhola? Duvido. Duvido! Por que não vai levar o Arias? Por que não está levando o Hércules? Para ver se ele começa a jogar futebol, porque ele não começou a jogar até agora. Pegou já o Hércules, porque eu ainda não vi jogar. Por que não leva o Canóbio para ver se ele faz alguma coisa contra um time fraco? Ah, mas o Keno vai. O Keno, que é o que tem entrado melhor e que ontem vergonhosamente ficou no banco de reservas e não entrou durante o jogo, o Keno vai. Bota o Keno na podre. Imagina como é que tá o Keno, gente. Mas se coloca no lugar do Keno. Você se coloca no lugar do Keno. Vendo o Canóbio ser titular, o Fluminense fazendo a partida ruim que fez ontem, né? Oscilante, e perder a vitória pro Vitória no fim do jogo. E o Keno não entra no jogo. Pro Canóbio jogar quase o jogo inteiro e sair aplaudido por uma parte da torcida do Fluminense. Isso é o mais absurdo de tudo. Saiu aplaudido o Canóbio. Eu ainda tô tentando entender esse troço aí. Canóbio não é que não faz gol há 9 jogos, não. Canóbio não faz gol há 9 jogos e não joga absolutamente nada há 9 jogos. Pega o resumo do Canóbio de ontem. Dá uma olhada no que fez o Canóbio ontem. Procura se ele acertou algum lance. Um só. É um que eu tô pedindo. Não é 2 nem 5. Um lance real. Algo que tenha transformado-se em alguma coisa produtiva do Canóbio ontem. Ele é titular e não vai para o Chile. O Hércules está acertando o quê? O Hércules não foi tão ruim quanto o Canóbio, não tem sido tão ruim quanto o Canóbio. Mas o que justifica o Hércules ser esse cara intocável, esse titular absoluto, e não viajar para ser poupado? Menino, os caras estão cansados. Renato, você está cansado já? Com 4, 5 jogos? Ou é só marra, realmente? Ou é só essa máscara? Não, eu vou botar meu subalterno para ir lá, meu amarra cachorro. Eu tenho o maior respeito pelo Alexandre Mendes, tá? Gosto dele pessoalmente, inclusive. Acho um desrespeito com ele mandar ele para dirigir o time contra a União Espanhola. Porque se fosse para dirigir o time, não, é para dirigir o time C do Fluminense. Isso é desrespeito. Isso aí é arrogância, isso é prepotência do Renato fazer isso. E é uma palhaçada ele mandar não só esse elenco, como ele próprio não ir. Quer mandar o terceiro time? Que é isso que ele está fazendo. Time B/C. Vai lá dirigir o time. Vai lá conhecer esses jogadores. Vai lá observar esses jogadores de perto. Ele está se poupando? Porque os jogadores, a gente sabe. A desculpa, que para mim não cola, é uma desculpa que não faz sentido nesse momento, nesse começo ainda de temporada, nesse começo de brasileiro, essa desculpa de poupar fisicamente jogadores pelo desgaste, você pode aceitar ou não. Eu não aceito para todo mundo de uma forma geral. Tinha que ser caso a caso. Você tinha que levar metade do time titular, pelo menos. Não esse cata-cata aí de jogadores da base entremeados com 6 ou 7 do time de cima. Mas você poupar jogadores, vamos lá, tem alguma justificativa. Agora vai poupar o treinador? Renato vai criar grandes formações táticas, grandes estratégias aqui em 2 dias que ele ficaria fora do Rio? Não pode ir lá dirigir o time na beira do campo? É pequeno demais para ele dirigir o Fluminense contra a União Espanhola na Sul-Americana?
Eu vou além, gente. Eu vou além. O Fluminense está encarando como deveria a Sul-Americana? O presidente, a direção, o Renato Gaúcho estão entendendo? Ah, mas o Fluminense, olha aí, ó, no grupo F é líder. Tem 6 pontos. 3 Once Caldas, União Espanhola 1, San José 1. Aí vai lá e joga com o time C contra o União Espanhola. Digamos que perca do União Espanhola, tá? Eles pulam para 4. Once Caldas, digamos, vença o San José amanhã também, jogo às 9h30. Aí o Once Caldas se iguala ao Fluminense com 6 pontos e o União Espanhola vai para 4. Tá tudo dominado, é isso? Porque na rodada seguinte, o Fluminense pega o San José fora de casa. É fraco o San José? Foi goleado no Maracanã? Sim. Mas é garantia de que vai ganhar do San José? Fora de casa? Vai levar de novo esse cata-cata e o time C do Fluminense? Ou será que na rodada seguinte o Once Caldas jogando em casa contra o União Espanhola não pode pular na frente do Fluminense e ir para 9 pontos e o Fluminense ficar em 6 ou em 7? Ou seja, o Fluminense está respeitando a Sul-Americana como deveria, mais do que isso, está valorizando como é obrigatório valorizar, ou alguém não percebeu ainda que a Sul-Americana é a maior e melhor chance do Fluminense ganhar um título no ano? Alguém tem dúvida disso? O Fluminense vai ganhar o Brasileiro? Por que priorizar o Brasileiro sobre a Sul-Americana? Eu pergunto a vocês. O Fluminense vai ganhar o Brasileiro? Alguém acha que vai ganhar o Brasileiro? Vocês aí? O Fluminense vai ganhar o Super Mundial? O Fluminense vai ganhar a Copa do Brasil? Copa do Brasil eu ainda acho uma pequena possibilidade. Mas são as duas competições mais acessíveis. Copa do Brasil e Sul-Americana. Sem dúvida nenhuma, muito mais acessível a Sul-Americana do que a Copa do Brasil. E é um título internacional que o Fluminense não tem, é inédito, e mais do que isso. O campeão vai à Libertadores do ano que vem direto, sem se preocupar, inclusive com fase preliminar. Vai com vaga direta para a Libertadores. E é um título, é uma taça internacional. Por que esse desprezo pela Sul-Americana? Por que correr esse risco num grupo que classifica só um? Numa competição que tem a sua importância, que tem a sua premiação e que, de novo, bota o campeão na Libertadores direto do ano que vem. Que prepotência é essa? Isso é arrogância, gente. Isso é soberba. Vai para lá com a meninada, pode ganhar, acho até que deve ganhar. Até porque o time reserva hoje é melhor que o titular. Renato não sabe escalar, tá escalando igual o Mano. O time do Fluminense titular hoje é o time do Mano Menezes. Se vocês não repararam. Pode olhar um por um aí. Aí quando jogou reserva, foi a melhor atuação do time. Então por que essa arrogância, essa soberba, essa palhaçada? Eu classifico de palhaçada o Fluminense com o time todo reserva para lá. Mais do que reserva, né? Um time de meninos, time da base. É menosprezar o adversário, é desrespeitar o adversário. E é acreditar demais num taco que não anda tão bem assim, não. Olha, gente, Renato chegou com apoio de quase todo mundo. Eu fui um dos que achei uma boa opção. Não era a melhor opção, mas era uma boa opção. Mas está se perdendo rápido, hein? Não é aceitável isso aí que está acontecendo. Principalmente a ausência dele. Vai poupar jogadores e vai poupar o treinador. Eu já vi isso acontecer, mas é raro. É raro. O treinador não ir é em situação de fase decisiva, assim, véspera ou semana de jogo muito decisivo de campeonato importante. Não é nada disso que está acontecendo. Mas se você olhar direitinho, você der um Google, o Renato já fez isso antes. No Grêmio também. Né? Renato gosta desse negócio. Gosta de ficar de folga, né? Porque ele vai dirigir o time durante o dia. Mas não é tempo integral, né? Prainha tá lá, o futevôlei tá lá, a cobertura, aquela Dolce Vita, tá legal. Também tá disponível. O que ele vai fazer para enfrentar o União Espanhola? O que ele vai fazer no Chile, num meio de semana, num joguinho desse? Não gostei não, gente. Não gostei. E olha, começa cedo a ficar ruim o negócio. Renato tá começando cedo. Se ganhar lá, beleza. Se perder, ou se não vencer, com esse time, com a ausência dele, vai merecer todas as pancadas que vai levar. Mais do que isso, mesmo que ganhe do União Espanhola.
Até porque tem toda a obrigação de ganhar, com o time reserva ou com o time titular. Até porque quem está escolhendo botar o reserva é ele. Então ele está assumindo essa bronca, essa responsabilidade, se não ganhar. Mais do que isso, ele aumenta a carga de responsabilidade para o time no sábado contra o Botafogo. O Fluminense perdeu os últimos 7 jogos para o Botafogo, consecutivos. É uma vergonha incomparável na história do clube. 7 derrotas seguidas para o Botafogo, gente. Eu vivi para ver esse troço. Aí sabe o que vai acontecer fazendo isso aí que ele está fazendo? Tô fazendo uma preparação especialíssima para enfrentar o Botafogo. O poderoso Botafogo que vem aí caindo aos pedaços no Brasileiro. Sabe o que vai acontecer? Ele está aumentando a própria responsabilidade dele e dos jogadores, fazendo isso aí. Perder sábado para o Botafogo ficou ainda mais proibido. Renato deve saber o que está fazendo. Acho que sabe, né? Tomara que saiba. O que vocês acham? Larga o comentário aqui, deixa o like e a gente se vê. Valeu.